Olá, olá, olá todo mundo. Eu sou Vivi da Viola, esse é o programa TV Uban Entrevista e finalmente nós chegamos em Santa Catarina. Aleluia, Senhor! Estamos com convidadas maravilhosas aqui, ainda tem mais uma que está chegando, que é a Bárbara. A Bárbara já está falando que está chegando aqui. Prazer, Lara Pires, Francisca Cavalcante, Analéia Maranhão e Bárbara. Vamos lá? Vou começar por quem aqui, então? Com quem começa Pela essa? Ana, Vamos ordem por ordem cronológica, cronológica aqui? pela Ana Leia. Então, manda lá, Naléia, conta pra gente. Então, eu me formei em 96, trabalhei em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Aí trabalhei com musicoterapia já a vida inteira, né? Uhum, E até janeiro, até 1999, São Paulo, essa parte não vou contar porque não interessa. Em janeiro porque é Santa Catarina. Em janeiro de 2000, o meu ex-marido foi abri uma filial da empresa uhum, dele em Criciúma. tá. Aí a gente ficou com duas casas, uma em São Paulo e outra em Santa Catarina. Na altura eu dava aula na Faculdade Paulista de Artes, na Sim, musicoterapia. Eu fui professora da musicoterapia da graduação lá. E, e aí eu fazia mestrado na PUC de São Paulo com a Lilian Engelmann, com o Renato São Paulo, com a Leomara uhum, Craveiro, eram os quatro mosqueteiros lá na PUC de São Paulo. Então eu ficava aí e voltava, enfim, eu tinha outros trabalhos, tinha uma clínica em São Paulo. sim, Só que aí mudei para Criciúma uhum, e Criciúma é uma cidade assim, um povo muito legal, que acolhe e tal. E ficaram tá. muito curiosos com relação à musicoterapia e começou a aparecer Uhum. convites. Isso em janeiro Uau, do ano 2000. Aí começaram a aparecer convites para a universidade, a maior universidade que tem lá no sul, que chama Unesc, a Universidade do Extremo Sul. Santa Catarina tá. me convidou para um workshop e tal, e o workshop bombou. Esse workshop virou um grupo terapêutico Uhum, que durou 2 anos. Foi lindo, assim, foi lindo. E aí também uma clínica lá me chamou para trabalhar, sabe? a pipocar Começar convites. a aparecer convites, até que chegou uma altura, inclusive para viajar, falando de a música na escola, como que ela Sei. devia ser, papá. Aí eu viajava. Aí no fim depois de um ano, eu já larguei tudo em São Paulo, aí eu terminei mestrado também, Uhum, e fiquei só em em Criciúma. Criciúma. E aí, a partir desse. Aí eu fiz mais que um lá na universidade, curso de. Era curso de extensão universitária, Uhum. né? Lá. Aí eu conheci o Fabiano Zoldan, que fez o curso junto com a Chica, né, Chica? A Ele primeira era. turma de Santa Catarina. Foi da tua turma. Maestro do coral da Unisul, porque a Tá. Unesc é de Santa Catarina. Aí tem a Uhum, Unisul em Tubarão. tá. Tem em Florianópolis também, Palhoça, né? Que é Floripa, Uhum, grande uhum, Floripa ali. E aí o Fabiano estava indo para. Ele dava aula na Unisul de Tubarão e ele estava indo fazer a pós em musicoterapia no CBN e no Rio. no Rio de E Janeiro, aí lá ele, aí no ele Grande fez, Sul. porque aí eu comecei a fazer um monte de curso, comecei a trabalhar e tal. Ele falou assim, Ana, vamos montar uma pós pela Uhum, Unisul. Mas vamos montar em Floripa. Tem um tá. polo da Unisul em Floripa. E aí, além de todos esses trabalhos que eu fazia lá, já estava com trabalho clínico, viajava e tal, tal. Aí a gente montou a primeira pós-graduação de musicoterapia de Santa Catarina, Olha! que é que foi em 2001, que a Chica. Aí o Chica estava Fabiano, contigo? a Chica foi aluna. Não, era eu sozinha, não tinha. Tá.
Tá. Nessa altura, assim, eu não tinha, tipo, no sul do estado, não tinha nenhuma musicoterapeuta. Uhum. E em Floripa tinha um casal e tinha duas musicoterapeutas argentinas que não sei como é que apareceram lá, enfim, e que davam aula. Tinha uma disciplina musicoterapia na graduação de naturologia da Unisul. Tá. Que, Mas aliás, eu acho que enfim, foi uma das primeiras de naturologia também, se eu bem me lembro. a primeira É, durante muitos anos no naturologia, acho que Brasil. foi por Um ali, curso é. incrível, um Uhum. curso. A Maravilhoso. Unisul é uma universidade fantástica, Super assim. Eu dei aberta, né? aula 8 anos lá, Tá. saí, voltei para Criciúma e depois, quando eu voltei, dei aula 2 anos, pedi demissão Uhum. quando eu vim para Portugal. Eu estava dando aula lá quando eu voltei. Enfim, aí o Fabiano falou: vamos montar, mas vamos montar em Florianópolis, porque tem muito mais Tá. público. Uhum. O Fabiano Zoldan fez toda, um maestro maravilhoso, fez toda a ponte, a gente ficou muito amigo, a gente é muito amigo até hoje. E aí o Fabiano, aí, bom, montamos, foi um uau, assim, em Floripa. Montamos, era uma turma grande, assim, de Florianópolis. E aí isso me abriu as portas em Florianópolis também, né? Porque eu Sim. estava eu tava a trabalhar em Criciúma, inclusive fiz um projeto Mãe e Bebê, que eu até apresentei em vários lugares do Tá. Brasil na época, de musicoterapia para mães e bebês da PAI. Eu fiz vários projetos em Você Criciúma. organizou vários fóruns, né? Eu tenho aqui os anais de 3 fóruns aqui de Santa Ah, Catarina. então, Conte as coisas, verdade. calma, que a gente tem muita conversa aí, para falar e já Então, vi aí a que vai dar muita gente coisa. abriu a musicoterapia em Floripa e já Aham. fechamos turma rapidinho, assim. E foi uma É. pós incrível, assim, Mas que eu pera aí que quero a gente já... Isso. Nós já vamos que entrar a nessa pós Chica aí. conte, porque os fóruns foram 2000, isso foi em 2000 que a Hum. gente, final de 2000, que a gente abriu a pós em musicoterapia em Florianópolis pela Unisul, né? E aí, com a abertura dessa pós, tipo, deu uma visibilidade, não só Aham. Criciúma e Tubarão, mas aí migramos para Floripa. E foi uma pós assim, ó, não existia musicoterapeuta. Floripa Aham. tinha a Rosa, que eu não amo a Rosa, não posso esquecer. Tinha algumas A pessoas, Rosa, apesar de que ela a é Rosa, que ela não conseguiu vir, mas já já ela ela fez vem. um curso com a Chica também. É, É. Aí todas foram alunas da pós. E aí não existia professores. Aí eu falei para Fabiana, eu falei, olha, não existe quem dê aula, só tem eu que posso dar aula, Aham. né? Estava terminando o mestrado, falei, ó, mas não tem. Mas não é assim, né? Ana, Aí ele falou, ó, vamos trazer professores de fora. Eu falei, bom, se a Unisul bancar, tá lindo, né? Espera aí um pouquinho, Ana. Deixa, posso só ver, conhecer as meninas? E ai, aí já a achei gente que era volta aqui para para sair com. ordem. Aqui, Ai, eu nem. tava lindo. Bom, então Adorei. deixa eu contar que eu estou em Portugal agora, né? Mas tá Faz. muito chique essa pessoa. Você está fazendo o quê? Está fazendo Ai, larga mestrado a em mão. Portugal? Olha que coisa mais chique. Doutorado. Não, mestrado eu fiz na PUC em São Paulo. Doutorado, desculpa, porque a pessoa é Faço muito mais chique. doutorado aqui, É, trabalho aqui, aham. mas não é hora do currículo agora. Então, Não, mas calma que a gente já volta aí, porque eu já vi que as histórias de vocês, fora a simpatia das quatro, né? Que eu assim, logo de são cara vendo, e da lindas. Rosa também, São assim, lindas. a A simpatia de Rosa é todo mundo aqui. maravilhosa. Não, pois é, mas ainda não deu certo. Mas tudo bem, agora pelo menos estamos aqui, né? Deixa eu ver. Só queria que a Francisca, a Lara, a Francisca, a Bárbara se apresentassem um pouquinho e aí a gente vai começar um bate-papo maravilhoso aqui. Vamos lá. ai, eu vim do Rio na década de 80 para cá com uma filhinha de pequenininha, buscando já uma qualidade de vida mais tranquila, saindo do Rio de Janeiro. E Aham. quando eu cheguei aqui, encontrei uma escola com a pedagogia Waldorf. E eu Ai, que me é identifiquei maravilhoso, né? muito, me identifiquei muito, muito.
a ponto que eu e meu marido fomos para a Alemanha, moramos lá 3 anos para a gente Uau! fazer a formação em pedagogia Waldorf. E quando nós voltamos para Florianópolis, já na década de 90, aí eu dei aula nessa escola, Waldorf Anabá, que é a Uhum. primeira escola Waldorf de Santa Catarina, já tem mais de Tá. 40 anos. Uhum. Escola que vai do infantil até o médio. E eu dava aula de música nessa escola, cheguei também a ser professora de classe, né? Essa professora do núcleo comum, que vai até o quarto ano. O núcleo comum vai até o oitavo, mas eu fui até o quarto ano, porque eu também era professora de música, de todas as Sei. classes. Era um pouco Uhum. demais para mim. E com as dificuldades dos alunos no aprendizado de música, para mim, eu falei, não, eu preciso aprofundar, porque a pedagogia Waldorf, ela é muito interessante, Complexo. humanista, ela tem uma proposta maravilhosa, quase que É. terapêutica, mas eu quero aprofundar nesse terapêutico musical. E, de repente, quando eu estou tendo esse sentimento, eu tenho conhecimento que vai abrir uma primeira turma de pós-musicoterapia em Florianópolis. Você não é Maranhão? Isso é para mim, né? Aí foi quando eu conheci essa querida pessoa, Ana Leia, Uhum. e fui aluna dela. E terminei que eu saí da escola na Bar e mergulhei de cabeça na Na musicoterapia. musicoterapia e na abordagem antroposófica. A gente tem uma escola Desvendar da Voz, que é de uma Lembrar da sueca, voz. Valborg Verbeek Wedström, que Cantoterapia. eu estudei isso lá na Alemanha, fui aluna de alunos dela, e aí eu aprofundei nessa abordagem da medicina e das terapias antroposóficas, e é com isso que eu trabalho até hoje, dou aula em várias Tá. formações antroposóficas, e, claro, a musicoterapia me abriu um leque muito grande, Uhum. com todos os instrumentos, né, que eu trabalho, mas a cantoterapia, para mim, é uma ferramenta muito especial. E cantoterapia não deixa de ser também a Nossa. musicoterapia. Agora, que eu me lembre, vai gente do Brasil inteiro ter aula com você aí. É ou não é? É verdade. A primeira Tô turma de sabendo, tô formação, ligada. logo depois que eu voltei da Alemanha, eu comecei a coordenar a primeira turma de formação da Escola Tá, Desvendar da Voz no Brasil. Um que é professor que maravilhosa. vinha lá na Associação Sagres, aqui em Florianópolis. Então, Uhum. eu formei uma turma, depois formei outra, e uma terceira. Eu e meus colegas também, que são musicoterapeutas e cantoterapeutas até aí de São Paulo, abrimos uma pós na Faculdade Rudolf Steiner e formamos E essa aqui, a terceira turma no meio da Covid. Foi assim uma loucura, mas a gente formou essa terceira turma. E é muito especial. Mas não, nesse é meio, eu, maravilhoso. eu também entrei no conselho quando a Ana Leia me convidou, mas com as minhas viagens para a Alemanha, com os congressos, e nesse movimento todo de coordenar a formação, eu fui me distanciando um pouco, Entendi. e daqui a pouco a Ana Leia vai falar aí, né, Daqui a pouco chegaremos aí. da Muito associação. obrigada, que eu vou conhecer agora a Lara Pires e depois a Bárbara. Eu esqueci de falar uma coisa, Vivi, porque Conte tudo. o meu mestrado aqui na UDESC foi na área de música, mas Ah, na inclusão. Então, eu ah. fiquei muito feliz dessa oportunidade de juntar a inclusão com a musicoterapia, com a cantoterapia. Foi uma oportunidade muito legal. Pronto, falei. Isso. Amamos. Tudo E aí, Lara, bom? prazer em te ver. Prazer, que bom ver vocês todas aqui. A gente mora no mesmo estado, né? Quer dizer, estamos representando o mesmo estado, mas fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, assim, então. É. Eu tenho eu não sei se a Ana sabe disso, mas a minha escolha para musicoterapia se foi muito influenciada por conta do fórum que teve na UDESC. Que Tu lembra, Ana, legal! se foi o primeiro, se foi Claro que eu em lembro. 2000 ou 2001, alguma coisa assim. Eu estava lá É, Porque também. depois eu já entrei na tava. FAP.
Eu Eu acho que lembro, foi esse claro que eu primeiro lembro. fórum. Quando que foi o primeiro fórum? O 2001, primeiro foi em teve 2001. três. Então foi. 2001, Eu passei na 2002, frente da UDESC e 2003. vi, primeiro fórum de musicoterapia. Daí eu O pensei, da meu Deus, Santa UDESC, Catarina é, é super avançada. o da UDESC foi em 2001. É. Eu acho que sim, É, né? Quando a gente vai Uhum. descobrindo as coisas, né? Descobrindo, nossa, isso é. existe aqui, como assim? Então a gente, de alguma forma, Eu tenho aqui, eu ó. tenho muita, Ai, assim, muita Chica! admiração Os anais dos fóruns. Mais de ela 20 tem. anos. Vai rolar história hoje aqui, hein? Ai, que gente, me emocionei agora. É histórico, relíquia. Esta Ainda relíquia, é bem que a verdade. Francisca salvou. Não, eu tenho também. Vamos digitalizar isso, gente, para não perder. Isso que é importante, né? E a Ana foi assim aqui em Santa Catarina, ela era eu nem sabia na época que Santa Catarina não era. Eu achava que Santa Catarina tinha musicoterapeuta por tudo quanto era lado, porque eu Não tinha acabei ninguém. conhecendo a Ana Leia como referência, assim, né? E Uhum. quando voltei para morar em Santa Catarina, eu entrei em contato com a Ana, e daí eu percebi que não era bem assim, né? Aqui em Balneário Camboriú, quando eu vim em 2011 Uhum. para cá, não tinha nenhum musicoterapeuta trabalhando aqui, como Né? musicoterapeuta clínico, né? Até tinha Tá, alguns colegas, assim, mas a musicoterapia, eu acho que tinha um outro formato ainda aqui em Santa tá. Catarina, né? E hoje acho que Bárbara também está por aí, né, Bárbara? Está em Balneário também? Oi, oi. Tudo bem? Sim, moro em Balneário, mas eu atendo em Floripa e Itajaí, Tá. atualmente. É muito perto, né? Se eu não me engano. Vocês estão falando com uma Bom, pessoa que ainda não conhece Floripa ali. É perto. a Ó, gente, a Floripa. gente chama de região do Vale do Itajaí, né? Que Tá. é Florianópolis é a capital, e depois de Floripa a Ah, gente vai vindo, e a gente chama de região do Vale do Itajaí, que são essas tá. cidadezinhas todas integradas, né? Tá. Aí temos Penha, Navegantes, Itajaí, Aham. Itapema, Tijucas, então meio que é um cordãozinho que se interliga. Então a gente tem muitos musicoterapeutas fazendo esse roteiro, né? Não é só Sim, eu, acho que tem mais sim. também que viajam. É a região litorânea daqui, né? O de Florianópolis subindo para o norte é a região do litoral, aqui são as Tá. cidades, né? Eu acho Que que é a foi por região onde linda, né? começou, né? É. Criciúma, né, com a Ana, começou em Criciúma, Tubarão, e depois foi subindo, então acho que daí veio Balneário, depois Blumenau, agora Joinville, e a gente também tem nas cidades mais do interior, assim, também agora está crescendo a musicoterapia aqui em Santa Ah, Catarina, é muito bom isso. não, isso é Uma mudança fantástico, muito porque grande. a impressão que a gente tem, pelo menos falando de outros estados, aqui que eu estou em São Paulo, né? Mas a impressão que a gente tem é que realmente Santa Catarina tem bastante musicoterapeuta, né? Acho Mudou que bastante o essa perfil, sim. Ana Mas, pode na puxar. verdade, Vamos lá esse na linha do tempo, aumento Ana. teve depois de 2014, Aham. quando o Gustavo Gatino voltou. Bom, eu tô pulando de 2000 para Bora, 2014, mas vamos lá. depois eu Eu acho que conto daí esse é o momento que eu chego no estado, né? Eu acho essa que eu posso trave... até falar É, dessa Você é de parte, porque eu onde? peguei bem a saída da Ana Leia. Acho que é bem o Ah, momento que eu chego no estado, né? Já que, não sei, você que é de onde, Bárbara? eu sou de Curitiba. Tá, Eu fiz a minha formação em 1998 até tá, 2003. Eu acho que quando a Lara estava entrando na FAP, eu devia estar ali me formando, mais ou menos. A gente não chegou a se conhecer nessa época. Mas eu terminei minha formação em musicoterapia e fui mãe, acabei começando a trabalhar na área de dependência química, mas eu parei e tá, fiquei 10 anos só na música. Eu fui fazer outro curso de formação em música e fiquei na área de educação musical por muitos anos, até 2013, quando eu vim para o estado de Santa Catarina. E tá, aí, quando eu chego em Santa Catarina em 2013, eu peguei exatamente essa linha do tempo que a Ana Léa veio contando. tá. A Ana Léa tinha acabado, ela estava nesse vai e vem, Criciúma, Tubarão, Florianópolis, tentando equilibrar os pratos e dando aula Tá aqui, dando cansada aula de ali. tudo?
Ela era referência, então, assim, todo mundo, a Analeia, 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 ela era realmente a pessoa que centralizava o assunto. E assim que eu cheguei em Santa Catarina, por eu não trabalhar muitos anos com Aham. musicoterapia, eu fui convidada para ir justamente para onde para uma ONG que a Analeia tinha ficado muitos anos, que é a ONG Associação Caminhos para a Vida, que tinham jovens e adultos com deficiência e a maioria com autismo. Tá. E ela tinha acabado de se desligar, e aí um colega que me conhecia, que era psicólogo ligado à Unisul, perguntou se eu queria assumir. Como há muitos anos eu não trabalhava na área clínica, o que que eu fiz? Eu não chamava de musicoterapia, chamava de oficina terapêutica de música, porque eu Tá. me sentia muito longe do campo. Aí eu comecei a trabalhar e fazer supervisão com a Camila Gonçalves, e ela me deu uma bronca e falou: não, o que você faz é musicoterapia, modelo comunitário, para de pular fora do campo. E aí eu pensei, tá, então se eu vou entrar na musicoterapia de volta, eu vou procurar saber qual que é a associação do Estado, né? E aí vale a pena. E Aí foi sim, então né? que foi então que eu entrei em contato com a Patrícia e com a Analeia, que me falaram que tinham tido os fóruns, que havia algum movimento, que assim não tinha muitos profissionais, mas que tinha já uma história. E aí a Patrícia falou assim: "Olha, eu vou ver como que está a questão da associação para te passar". E aí a gente foi dar uma olhada e viu que tinha uma história muito legal, essa que a Analeia contou, né? Só que na parte formal, burocrática, estava um pouco solto, então a gente precisava reorganizar. E foi nesse momento, em 2013, 2015, já 14, 15, que a 2015. gente se juntou, 2015, que juntou eu, a Lara, a Patrícia, a Sandra, nos juntamos e demos uma reorganizada para manter esse caminho da musicoterapia e para centralizar um pouquinho mais os profissionais, né? E aí eu comecei na Associação Caminhos para a Vida como uma atividade extra, assim, a minha principal atividade ainda era na música, eu era Uhum. concursada na Prefeitura de Florianópolis com a educação musical. E aos poucos o pessoal começou a me procurar para atender crianças com autismo, porque não tinha ninguém na cidade. Aí que eu Entendi. me dei conta que não A tinha importância profissional. disso. E então, como não tinha profissional, eu comecei a atender alguns pacientes particulares, alguma coisa assim. E aí, nesse momento que o Gatino vem, que é quando a Ana Leia estava falando, que o Gatino vem com a pós-graduação para cá, e a gente começa a primeira leva de formação, assim, mais substancial, de profissionais que começaram a atuar mesmo. Então, a gente começa Tá. em 2015 um grupo, e aí de 2015 em diante, que a gente tem que aí 9 anos, né? A gente tem assim, sei lá, 8 vezes mais musicoterapeutas que tinha. Então a gente tem um grande crescimento. E eu continuei atuando na musicoterapia mais ou menos nesse sentido, fiz meu mestrado em artes na área de educação musical, um livro, né? Eu publiquei um livro que se chama Miau Clara Canta para Estrelas, que fala um pouco sobre o cantar e a superação do medo. Eu costumo dizer que a musicoterapia está implícita ali na narrativa, né? Que a personagem vence o medo de cantar através de um gatinho. Então, tu fala um pouco dessa relação de cantar com uma relação mais emocional, não técnica. Tá. E quando eu acabo o meu mestrado, eu me exonerei da Prefeitura de Florianópolis, pensando em seguir com a carreira literária do livro, mas aí veio a pandemia em 2020 e eu acabei Entendi. sendo abduzida pelo universo do autismo desde 2020, que eu acabei trabalhando só com autismo, e aí muitos lugares me procuraram, e aí comecei a me aprofundar, e aí a Unimed Litoral resolveu implementar a musicoterapia dentro do aparelho deles, né? Não como prestador de serviço, mas Mas implementar o como. CAR, Uhum. implementar o CAR. Então, acho que a minha grande contribuição no Estado, acredito eu, que tenha sido nesse sentido, de que a Unimed implementou o serviço e eu ajudei a moldar, né, como que esse serviço Tá. ia entrar dentro do aparelho. Evolução no sistema, anamnese musical dentro do sistema do computador, lá, Tá. né, do sistema informatizado, espaço, tipo de ambiente, instrumentos, encaminhamento dos médicos, as guias, toda essa questão administrativa, burocrática. Eu acredito que tenha sido o primeiro cargo do Brasil, da Unimed, né, em Aham. especial, Que foi disso, porque é. pelo que eu
pelo que eu sei, tem muito prestação de serviços, mas Tá. implementada, ela vem na vanguarda. E uma receptividade muito boa, né? Aham. E a partir daí eu me mantive, acho que agora a FURB abriu um curso de especialização, eu estou conseguindo contribuir lá com eles na parte de estágio. Abri um núcleo de formação, estágios em musicoterapia há uns 2 anos atrás, para poder também fomentar a formação continuada, né? E dar esse Uhum. suporte para quem Claro. está formado. E é isso, aí eu iniciei meu doutorado, mas eu interrompi agora há pouco tempo, era na área de formação docente, na área de música. Tá. Mas E é depois isso, volta. assim, as minhas contribuições no campo, Não, mas assim, tem da muitas. Quer musicoterapia. ver que vocês vão achar bastante coisa? Calma que você vai achar. Ana Léa está contando uma linha do tempo maravilhosa aí, que Ah, você vai então ver que a a Lara, Bárbara Francisca, eu pulou estou vendo um monte de cantoras aqui, né? pro Não fim da sei se por causa de linha. Francisca, mas tem um monte de cantoras, mas... E Ana Léa iniciou, então deixa eu entender uma coisa. Bom, Ana Léa foi pioneira, pioneira mesmo, né? Que era a pessoa Uhum. que chegou com a musicoterapia no estado e tal. E aí depois a Francisca veio agregar, é isso? Primeiro, então, que eu estou entendendo a linha do tempo das quatro que estão aqui, Ana Léa, Francisca, Isso. Lari e Bárbara, é isso? Eu entrei na Isso, primeira turma, em 2000, né? é Foi Tá. verdade. 2000, né? Ou 2000, 99? outubro de 2000, De que a 2000, Outubro de né? gente... 2000. Aí eu Foi ingressei nessa 2000. turma. É, Que, é. aliás, foi uma turma que eu não esperava conseguir. Os professores que a Chica teve, Nossa, foi maravilhoso. Professores eles do Rio e de São aprovaram Paulo. tudo que eu pedi, cara. Isso foi no ano 2000, você imagina. Que é Conta um para eles milagre que, enorme, né? tipo, Quando se trata de pedido para a universidade, é um milagre. gente, Ai, foi... foi maravilhoso. Quem eram os professores, né, da Xícara? Lia Rejane, Marco Uau! Antônio, Marco Antônio, Uau! Marli Chagas, Renato Cléo Sampaio, Correia, Renato Sampaio, Lilian Engelmann, a Lilian. Só um povinho, né? Só É, os só um primeiros. povinho. os Cara, primeiros mesmo, né? aí eu falei, olha, não precisa ir longe, os maiores, isso há 24 anos atrás, né? Eu falei, olha, os maiores musicoterapeutas do Brasil, na altura, os mais conhecidos, que publicavam, que na época, na altura, a gente já lutava pela regulamentação da musicoterapia do Uau! Brasil. Aham. Te juro por Deus. 1995 foi quando primeira vez a gente discutiu isso num congresso. Mas enfim, eu sei que esse curso foi Um assim boom. um sonho. Eu É. assisti todas as aulas, eu coordenava e assistia todas as aulas, porque eu falava, cara, Por né? supuesto, com certeza. Enfim, foi lindo, terminamos assim. Só que o que que aconteceu com essa turma? A maioria eram músicos ou tinha até uma dentista, a Leila, lembra, Chica? Fez um Isso. trabalho lindíssimo de analgesia, de Aham. usar a musicoterapia, a música para diminuir, enfim. Aí terminou essa turma. a- Bom, não existia musicoterapeuta em Santa Catarina, não tinha. Tinha, aí, assim, o que que acontece? Essa turma, as pessoas terminaram a pós, incrementaram grandemente o seu trabalho com a musicoterapia, com uma outra visão, mas dali, quem foi atuar com musicoterapia era uma turma de quase 30, né, Chica? É, 20, é. 20 e tal, quase. Foi a Chica que usou a musicoterapia e tal, a Rosa, tipo assim, A os gente tem a Patrícia, outros, né? A Patrícia fez a formação Benison, então ela está aqui em Santa Catarina há muitos anos trabalhando. gente, Agora ela é, até se distancia um pouco, mas eu acho que nessa época a Patrícia já era ativa, a Patrícia Santiago, porque ela fez toda a formação de Benison, trabalhava grupo há muitos anos, né? Aqui em Santa Catarina. Ela fez a especialização no Rio, eu só não sei o ano certo, mas quando eu cheguei, eu lembro que ela já estava há mais de 20 anos, também já tem também ai, construiu uma história com grupos, né? eu Era um sinceramente trabalho da conhecia, musicoterapia muito disperso, né?
Muito Eu, assim, provavelmente ó, deveria ter não pessoas também tive, trabalhando, nessa altura, mas assim, era tudo não... muito disperso, assim. Eu só Eu ouvi acho que falar da o trabalho da Patrícia, Ana trouxe Juntou. isso, assim, essa estrutura, né? Que depois acabou-se por, então, se transformou na associação, né? Eu lembro muito, né, Ana, de você comentando que a associação era a Ana, né? Quando começou, né? Quando a gente foi ver os documentos e, uma assim, loucura. Uma hoje em pessoa, dia que a gente tem um pouco de Uma conhecimento a pessoa, era uma, respeito da questão que loucura. burocrática e administrativa de uma associação, a gente sabe o quanto isso envolve partes e conhecimentos que não é do senso verdade, comum. lá. As pessoas não sabem, né? A gente não é ensinado esses detalhes burocráticos que são super importantes, né? Porém, precisava, em algum ponto, ter uma representatividade em Santa Catarina, que os outros estados tinham as associações, e Santa Catarina ainda não. Então, eu lembro, assim, que a Ana ficou muito tempo nesse lugar, sozinha, De Sozinha, para só, poder o levar quê? Para nas só. poder costas. movimentar, Não, eu larguei mão, né? Tipo, para poder chegou ter uma hora fórum, para que, poder ter coisa. Eu lembro que uma época tinha um documento assinado, era você e a Thalita, eu acho que era, né, Ana? então, a Thalita é uma parte super importante dessa história, assim. E eu Qual sei Thalita? A disso porque eu e Passoni? a Ana Não, vimos não, os não. documentos, né? A Thalita Rodrigues. Thalita É. Rodrigues. Porque o que que aconteceu? Vamos voltar para a cronologia para conseguir Vamos lá, entender, né? Ah, eu sou toda vamos certinha lá, para as tá coisas. ótimo. Aí o que que acontece? Quando 2001, que eu fui para 2000, né? Que me chamaram em Florianópolis, que eu fui para Floripa, a Beth Santos, que ela é da primeira turma de musicoterapia do Brasil, do Tá, CBM, junto literalmente, com a né? Maristela, sim, com a Lia Rejane, com a Esther Nezenbauer, com aquela. É a Tá. primeira turma de musicoterapia do Brasil. Ela conseguiu o meu contato lá na Unisul e a Beth falou: Ana, vem para cá, eu te acolho na minha casa. Eu preciso de uma casa lindíssima, até em Floripa. Ela falou: vem cá, que eu preciso falar contigo, porque eu tenho uma coisa que me incomoda muito e eu preciso resolver essa situação. E era a Associação de Musicoterapia, que na Ô, época se pepino. chamava ACMT. É. Então, daí eu fui me encontrar com a Beth falou assim: Olha, Ana, e agora a parte mais linda que eu acho da Kant, a Kant, ela vem de uma semente, é porque não tinha gente mesmo, não tinha curso, não tinha gente. Quem trouxe isso foi o Gustavo Gatino, em Tá. 1914, ou seja, isso 2014. estávamos no ano 2000. Não tinha ninguém, Floripa, ninguém. Aí ela falou, Ana, olha quem, gente, até me emociona, Cecília Conde. Só. Ela era amiga da Cecília Conde por ter feito a musicoterapia no Rio de Janeiro. E em 1988, ela voltou, ela fez lá a pós em Santa Catarina. Eu acho que essa parte da história não pode se perder, por isso que eu acho que Então, por isso que por isso que estamos eu aqui. quero fazer questão, assim, porque tem uma linha e tem um porquê das coisas acontecerem. Aí a Beth é de Florianópolis, nascida em Florianópolis e mora lá. Ela falou para a Cecília, não, vamos abrir uma associação, musicoterapeuta fascinada, igual nós, né? Então ela falou, vamos abrir. Em 1988 foi fundada, só que a sigla não era CANT, era CMT. Tá. Fundou. Só que daí não tinha gente. E aí passaram. Gente, como você faz uma associação sem gente? Foi o meu caso, mas enfim. Aí, quando eu cheguei lá no ano 2000 e que nós abrimos a turma da Chica, em 2000, aí ela falou, Ana, agora vai ter gente. Agora, ela, É. Eu nesse meio fiz parte tempo, da associação, você me convidou. claro, a É, Chica fez parte inclusive em 2014, a Chica estava lá, porque daí teve um hiato, né? Mas Aham. enfim. teve um hiato. Aí o que que aconteceu? Aí eu peguei a associação, aí estava lá, tinha 20 e poucos alunos, a associação passou a ter 20 e poucas pessoas. E Gente, vamos lá, né? mas tudo Vamos. bem, a gente lá, animado.
com 20, e nessa altura, uma pessoa importante que não pode ser esquecida na história de Santa Catarina é a Thalita Rodrigues, que é a Thalita Rodrigues Nunes. E bem nessa altura, a Thalita, ela é de Florianópolis, da Carvoeira, e a Thalita se formou na graduação em Curitiba, voltou para lá, falou: Ana, vamos agitar isso aí. Você está com uma turma de pós-graduação, vamos fazer crescer a musicoterapia. Uhum. E tal, não sei o que, ela chegou animadérrima. Eu e a Thalita, com a ajuda daí dos alunos, colocando. Fizemos 3 fóruns, um em 2001, que a Chica, inclusive, participou com a experiência dela da Uhum. Waldorf, da canterapia e tal, Apresentei dando trabalho, né? palestra, apresentando o trabalho. Cara, tivemos o 2002, Fernando 2003. Iazeta, da PUC, da USP de São Paulo, que veio falar. Cara, eu não sei como é que isso acontecia. Ai, veio a Cleo, a Lilian, a Maristela, veio a Fabiana, maravilhosa, de Curitiba, Fabiana Alonso, que veio trazer pela primeira vez a incorporar, a trazer a parte de corpo. Ela deu uma apresentação linda. Foram 3 fóruns assim, que foi quando a Lara conheceu, né? O primeiro foi na UDESC, o segundo foi na escola no conservatório, conservatório de música de uma das alunas. E o terceiro, que foi um boom, assim, que a gente fez na Unisul, usando toda a estrutura da Unisul, que foi um fórum lindo. Aí a gente estava animado, tinha 20 sócios. Sim, mas pelo menos agora você já tinha. E assim, só que daí também, gente, eu tenho 4 filhos. Aham, Nessa nossa. altura, sabe, eu tinha um filho com menos de 10 anos de idade, eu tinha uma outra filha, e eu tinha 2 casas. Uma casa em São Aham. Paulo, que ficou um filho lá, e uma casa em Criciúma que tinha 2 filhos, depois um filho de São Paulo veio para cá. Então, assim, e nessa altura eu viajava por conta do. Foi uma época que eu publiquei muito, eu viajava o Brasil todo apresentando trabalho e não sei o que lá. Então, assim, enfim, a gente tem a vida da gente e tal. Claro. Aí, o que aconteceu em 2023? A Thalita casou-se e Tchau. aí ficou eu. 2013. 2003. 2003. Fizemos o fórum de 2003, 2003 para 2004. A Thalita casou, foi embora com o marido dela, aí ficou lá. Os alunos da pós que se formaram em 2001, 2, 3, trabalhavam com musicoterapia, os outros voltaram para sua área, estou eu lá, De sozinha de novo, cri, novo. cri, cri. Aí, aí quando eu me vi nessa, com 20 sócios, aí eu falei, gente, e o pessoal todo, cada um na sua área, e outra, Aham. né, Chica, o pessoal que fez a pós era, eram grandes nomes de Floripa, assim. Foi uma Sei. galera Top de linha. top de linha que fez. Então, assim, eles tinham nome já em Floripa, eles tinham tudo isso. Aí, bom, aí eu falei, olha, gente, eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, não dava para eu abrir outra pós, não tinha isso, foi em 2004. Aí eu falei, olha, eu vou cuidar da minha vida. E aí o que que aconteceu? Ah, um ano antes, o que que aconteceu? Por causa dessa pós, me convidaram para dar aula na naturologia em 2002, Uau! 2003, Que legal. 2003. De linguagem sonora, eu chamava musicoterapia, eu briguei para mudar para linguagem sonora nas práticas naturais, montei uma disciplina. Divorciei, fui embora para Floripa. Então, daí, tipo, né? Então, tem coisa que acontece. E daí Depois a Kant eu substituí você, né, na Unisul, dando essa disciplina de musicoterapia, e aí foi, dava também a mas de isso foi antroposofia depois. Isso na foi depois. naturologia. Isso foi quando eu saí, que eu voltei para Criciúma, uma época, isso foi em 2009, que eu achei, Tá. 2010. Deixa A eu, Chica. deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui. A Lara, eu sei que você está com tempo de trabalhar, né, Lara? E, É.
Então, eu queria te escutar um pouquinho, porque eu sei que você vai nos deixar daqui a pouquinho, ou agora, talvez não sei. Eu Pode agradeço. ser, porque a gente continua e segue a vida? A Lara foi presidente, né? Dessa Ó, associação. Linda, maravilhosa. Eu acho que, assim, eu até comentei com a Ana que eu acabei, a minha função na Cante foi muito, assim, eu acho que do momento que a gente se reuniu de novo em aham, 2014, de reviver a Cante, de reviver uma associação, na verdade, que a gente, eu acho que é importante falar, por questões, enfim, de que a sigla manteve-se a mesma, mas teve uma certa mudança na estrutura, aham, e que eu acho que a gente aqui em Santa Catarina tem sempre um desejo de fazer as coisas acontecerem na musicoterapia, né? Mas de sempre preservar, por isso eu fiz muita questão, assim, de que a Ana, de que a Chica e de que a Beth também pudessem estar aqui, porque eu acompanhei essa história para entender o que que era a associação no momento em que eu cheguei aqui, que foi o momento em que começaram a ter musicoterapeutas em 2014 em Santa Catarina, né? E a gente não uhum, pode desconsiderar a história do que acontece antes, claro. né? Aham, Sempre tem um movimento anterior acontecendo, né? A gente reviveu uma associação, tentamos um fórum, que foi o último fórum que tivemos, infelizmente, aqui em Santa Catarina, que foi 2015, 14. 16? 2014? Eu acho que foi antes, claro, eu acho que foi um pouquinho antes de 2015, né? Porque quando eu Quando entrei não já não tinha. teve É, foi fórum. 2014, né? Que a gente Gente, se reuniu e foi o vamos fazer quarto isso fórum. funcionar A de gente novo. teve o terceiro fórum em 2003. Aí É, foi a época que não tinha ninguém. Aí em 2014, o Gustavo Gatino entrou em contato isso, comigo. Como é que tá aí? Eu falei, olha, Gustavo, eu estou vivendo minha ui, vida. A associação tem 20 sócios. Não, enfim, que daí eu me juntei com o Gustavo e fizemos o quarto fórum de musicoterapia em e foi num 2014. hotel lá, lá nos Que foi num ingleses. Isso, hotel, é. que foi, não, na Joaquina, que Ah, foi na o dia que eu Joaquina. conheci a Lara, daí É. conheci oficialmente. A gente Depois foi, teve um outro, né, Lara? Teve um outro depois que veio ali Aí a eu já região. passei a Cante para frente. Eu falei, mas olha, aí Gustavo. pela associação não é teve mais seu. nada. A partir de 2014 É, não Aí teve eu mais falei, nada. Gustavo, eu estou há 10 anos sem fazer acho nada, a associação tá. E tinha um dinheiro que eu tinha deixado na poupança com esse, 10 anos. Aí eu peguei todo esse dinheiro e fizemos o fórum, alugamos lugar, É, trouxemos o Igor Ortega de Aham, São Paulo, pagamos a passagem do Igor para ele vir. Ficou 10 anos o dinheiro da Cante. Porque daí, quando eu falei, olha, eu não vou mais, a Cante existe, aí eu parei de cobrar a mensalidade, óbvio, né? Falei, claro. olha, eu não tenho nada. Só que ficou esse dinheiro na poupança, você acredita? Aí nós pegamos esse dinheiro. Mas Com anos esse dinheiro depois, que a nós gente teve, fizemos Ana o Léa, quarto fórum. Que loucura. a gente teve alguns anos depois, depois desse encontro com o Gatino, a Lara estava junto, a Patrícia também, a gente teve aqui na Associação Catarinense de Medicina um encontro Hum, de musicoterapia. Inclusive, a Patrícia apresentou o coral, foi muito bonito, né? A isso. Maristela estava ali, a Rejane também, o E eu Gatino. teve acho que é bem outros eventos importante, de musicoterapia aconteceram. e eu Aconteceram acho, muitos Foram outros eventos. eu acho acontecendo. bem Mas importante a gente pela, lembrar que teve o clã, né, gente? Que Plan teve foi em aí, sim. 2015, sediado Isso em mesmo. Florianópolis. Que é bem esse momento em Isso, que a associação é retomada do ponto de vista de organização, embora ela já tivesse toda essa história, até por conta do clã vir para Santa Catarina, a gente Mas aí precisava foi o fazer alguma Gustavo coisa, né? Gatino que. Aí foi o Gustavo. E, A partir de 2014, né, 2015, o Gustavo Gatino assumiu. assumiu. Então, quem na, trouxe ver- na a época do verdade, na clã, verdade, Ana Léa, deixa eu te corrigir. O Gustavo Gatino, ele assumiu junto com uma equipe, né? Ele não estava sozinho. Inclusive, na verdade, ele ficou na presidência, mas em seguida ele já mudou para e a Portugal, se não me Patrícia engano. entrou. E a E Patrícia assumiu.
Então, a Patrícia Patrícia ficou de aí Santa nessa primeira Catarina. gestão, isso. É. A Patrícia É. que, inclusive, apresentou no clã o coral Nessa dela, fez época uma aí eu já apresentação de estava abertura. em Floripa, É, trabalhava, continuei a trabalhar com Aham. musicoterapia e tal, mas tipo, eu já E o, estava afastada da Cante, e né? o Aí Foi eu um gatilho da já. período ação, que a associação Foi um período que a associação se embolou de um jeito, todo mundo tentava organizar de um lado e do outro, né? A Patrícia entrou com uma parte bem importante, que dela tinha um conhecimento dessa questão mais administrativa, mais burocrática, então É isso necessário, né? Porque senão isso, então aí não a anda. gente conseguiu colocar e organizar, né, perante as questões burocráticas, a Associação Catarinense de Musicoterapeutas, né? É a CANT que é a CANT que e aí, sobrevive até hoje, né? teve essa gestão da Patrícia por um tempo, depois passou para mim, eu fiquei ali uns 2 anos tentando também equilibrar pratos, e a gente esbarrou, né, Lara, numa questão que era mais forte que a gente, que era uma questão organizacional, de gestão de documentos, a gente realmente não dominava nada dessa área. Aí Esse é até a um gente encontrar problema, os né? pares, a gente teve que encontrar os pares, a gente tem uma musicoterapeuta, esqueci o nome, Lara, me ajuda, que é advogada e que fez toda uma consultoria para a gente poder reorganizar essa parte contábil, e aí ela A Luciana entra e isso, aí a Patrícia, eu, que seria essa transição, né, de tentar deixar a coisa mais organizada, e aí quando a Lara entra, a Lara pega bem esse momento em acho que, que tipo, ou vai ou racha, aí a Lara consegue colocar no ponto de vista organizacional as coisas um pouco mais encarrilhadinhas, né? Que eu acho que foi um momento também bem importante. E aí a regulamentação também caminhando, mais musicoterapeutas entrando no campo. Acho que teve um ano, né, Lara, que a gente teve 30 a mais. Tipo assim, deu um boom de sócios, assim, dobrou o número de sócios com as nesse período. formações que o Gatino estava fazendo aqui, né, em Santa Catarina. Eu também Exatamente. dei aula, né? Eu Isso também que dei eu veio aula ia em alguns falar. grupos. A depois veio partir a do momento que o Sensupeg, agora Gatino. eu só Isso. queria, antes de eu me despedir, eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é bem importante. Toda essa estruturação e essa mudança no entendimento de como uma associação é importante e como uma associação funciona, isso só aconteceu por causa do apoio da UBAN. Tá, Porque a UBAN Ah, fez todo esse suporte para a gente, ela indicou para a tá. gente a Luciana, eles elaboraram cursos, daí então, percebendo talvez isso, assim, elaboraram os cursos que trouxe conhecimento financeiro, administrativo, e que facilitou muito o nosso entendimento, facilitou muito a percepção das responsabilidades que uma associação precisa, e do quanto a gente precisa, uma gestão precisa entregar não somente o trabalho, não somente as coisas a resolver, né? Mas entregar junto as responsabilidades, né? E me ensinar isso, para que isso continue e não aconteça de novo o que acontecer, porque a gente não é né? Nós somos de uma área totalmente diferente, então tudo isso para a gente é novidade, né? Então, assim, Uhum. isso acontece, existe um vínculo com a UBAN, né? Então, isso aconteceu muito porque a gente teve esse suporte. Talvez sem esse suporte a gente estava assim, ainda desse jeito, sem a gente ter esse entendimento, né? Então, assim, é muito, aconteceu muito por conta disso. Infelizmente, eu vou ter que ir, gente. A gente super Eu te agradeço estar agradece. com vocês de novo, né? Clara, Depois meu da amor. Que bom que Depois a você gente veio um se pouquinho, fala. pelo menos. né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui em Santa Catarina, gosto muito, tenho muito, assim, desejo de que cada vez mais aqui o Estado possa também ser referência da musicoterapia. Sim, sim. Está num movimento muito bonito também, essa gestão de agora também está num movimento muito bonito, assim, que a gente consiga carregar isso para as gerações futuras agora, né? A gente tem uma pós-graduação nova também, muito legal, que Uhum. está acontecendo, numa região que fica, não, que sai desse Florianópolis litoral, né, que vai mais a região ali de Blumenau, e Tá, que possa ótimo. atingir também pessoas mais do interior do estado, né?
Então, que isso possa crescer em outras cidades também, em outras Isso áreas. aí. Tá, gente? Obrigada, Ai, tá? palma pra Muito Lara. grata Ah, por você ter vindo, por esse Linda. tempo e por estar bom aqui com a finalzinho de gente. conversa para vocês aí. Aqui nós vamos. Beijo, minha Beijo. Vamos Tchau, seguindo. querida. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. tchau. Que bom que tem, que bom que vocês puderam vir, né? Porque a gente está fazendo uma gravação, porque nesse domingo a gente não ia conseguir pelas É, pessoas, porque a vida é assim, né? A gente tem que fazer o que dá. Então, que bom, eu agradeço até a Ana que está aí em Portugal e que tem o quê? 4 horas de diferença? 5 ou 4? 4, 4 horas de 4 horas. diferença, e a gente está gravando É. aqui para ela, já é praticamente à noite, e vocês também Não, trabalhando. aqui nós estamos entrando no verão e escurece 8h30, 9 horas. Tipo, vai lá Delícia! Adoro. Então A tá gente vai, certo. vai à praia, até às Aham, 10 da noite tá, isso aí. ainda tá claro. Então, a E é Chica, eu acho que trouxe um dado importante que a Chica participou. A partir dessa vinda do Gatino, que ele Aham, ficou. Quando eu passei quando eu falei, olha, vamos retomar a Kant, né? Eu falei, olha, eu estou numa fase da vida, eu não posso, não tenho como, não dá, e tá, tá, tá. Eu estava dando aula no Brasil já inteiro, em pós-graduação, na altura, e enfim. E aí eu falei para o Gatino, olha, eu falei, olha, acabou a Kant para mim. Aí a gente fez, né, Chica? A Chica estava, a gente fez uma eleição. Uhum. E os 10 anos parados, aí elegeram. E o Gatino ficou como Presidente. presidente. ah, e só que daí o que aconteceu? Daí acho que a musicoterapia começou a florescer, porque ele trouxe pós-graduação. Ele fez um convênio em Balneário Camboriú, né? Faculdade E formou Candeias. eu e a Chica, eu até vim embora para cá, vários anos a gente foi professora de Eu acho assim, praticamente eu tô lembrando todos aqui, Ana, esses cursos não de chegou até, não, pós-graduação. não precisou chegar até uma eleição, né? Porque a gente acabou tendo que fazer uma ata de fundação só para constar ali na parte burocrática e reorganizar essa gestão. Então a gente se tá. organizou, ficou eu, a Sandra, a Patrícia e o Gatino, né? Nessa comissão de frente, vamos Você dizer. estava junto na casa da Isso foi Patrícia depois, nesse Bárbara. Isso tempo? foi Acho que É, não. depois. Isso foi Não, Bárbara, depois. isso foi bem depois. ah, Isso É. tá. foi Que ano que depois. vocês estão falando? 14. Na Então, casa 2015. na casa da E daí em dois mil e Patrícia. quinze a gente fez essa fundação, aí, em julho de 2015 a Não, isso gente Aham, foi depois. deu Não, eu estou a o dizer martelo. antes. Dizer antes ainda teve a eleição de uma chapa só, né? Só tinha É. uma eleição. Aí a gente passei todo o material de acante, inclusive o resto do dinheiro que estava na poupança, Uhum. quando eu Foi que lembro em disso. existiu 2014. ali enquanto você era uma pessoa única e seguindo a Enfim, vida. mas o dinheiro estava lá, prestei todas as contas bonitinho, mostrei o estatuto que a gente tinha construído na época, só que isso tinha sido 10, 12 anos antes, quer dizer, já não muda a legislação, a gente não tinha contador, mas nem não tinha nem como, né? Com 20 sócios ter contador, não tinha. Enfim, aí eu peguei toda a documentação, eu tinha caixas de material que a Ah, gente tinha da Cante, de doações de livros. Aí quando teve aquele fórum primeiro fórum, acho que, não sei se foi Itajaí. Aí nós pegamos, eu falei, olha, pro Gustavo, eu falei, vamos, com o pessoal da Acante da época, que eu já não estava mais, já tinha passado para o uhum. Gustavo. E eu não sabia o que fazer com aquele monte de caixa. Nós pegamos e distribuímos tudo no fórum que o Gatino fez. Falamos, olha, Pensa gente, na vamos situação. doar as caixas, tudo na minha casa, menino, que loucura. Falei, cara, não aguento mais. Eu falei, ó, tá na hora de eu. E só que daí o que que aconteceu? O Gustavo começou a abrir pós. Uhum. Cada pós que abre, você vê, eu com uma pós foram 20 e poucos Claro, claro, associados. com certeza. Aí foi aumentando absurdamente, né? Aí eu acho que é assim, ó, e a musicoterapia em Santa Catarina não se resume a Kant, né? Eu acho que se resume ao trabalho que as pessoas fazem, né? Então, a partir do momento que o Gustavo Muitas mãos, né? começou a
abrir as pós, as pessoas se formarem, aquele amor pela música. E a Chica acho que demos aula em todas. Uhum. Ah, fomos, né, Em Chica? A gente sempre Balneário, era parceira. Em em Balneário, Floripa. Floripa. A maioria começou Aham. em Balneário, depois formou turma em Floripa. Então aí a Né? gente começou a ver, independente da Cante, florescer a musicoterapia. Musicoterapia de verdade, musicoterapia Sim, raiz. E sim. foi uma época muito linda, cara. Até 2019, quando eu vim embora, sabe? Eu vi assim um florescer da musicoterapia, assim, por conta das pós que o Gustavo Gatino abriu. E turmas lindas. Gente, pegamos pessoas, posso falar, a Chica, Fantásticas. ela podia falar, ela pode falar depois, porque ela viu a formação de várias turmas que ela participou. Então foi, eu morei em Floripa todo esse tempo, né? Inclusive até vim embora para cá, eu estava morando em Floripa e atendia numa clínica dava aula na Unisul e atendia numa clínica em Santa Mônica, que eu atendi 4 anos lá. Tá. Mais de 4 anos, enfim. Então, assim, eu acho que. E era um movimento lindo de ver, pessoas lindas, trabalhos maravilhosos, pipocava. Quando eu vim embora, assim, eu tinha vários musicoterapeutas para chamar para ficar no meu Aham. lugar. Tava Sabe? Então, maravilhoso, né? Já isso passou é um para um. sonho, isso é um sonho, É, para quem sabe? tava uma, de repente você fala, nossa, tem Não, um de monte de repente não, gente que eu posso foram chamar. alguns anos, né? Foram 5 anos Aham, aí de pós do Gatino, 4 claro. dessas turmas, 4 anos, né? 2015, 16, 17, 18, é 4, 5 anos. 4 anos formando pessoas e musicoterapeutas incríveis, cara, assim. Então, eu vim embora de Floripa, né, para cá. Aí, agora não sei como é que tá, não sei mais. Depois disso, não sei, não soube mais de Agora nada. a Bárbara é que pode dizer, né? A Lara, pena que ela teve que Aham, sair, mas o que está, o sim. movimento atual, né, Bárbara? Eu acho que o que a gente tem de mais importante assim atualmente, além de ter aumentado bastante o número de Aham. musicoterapeutas, eu acho que é importante ressaltar que a gente tem um musicoterapeuta no SUS, no estado, na cidade de Uruçanga, Ai, Opa! ele ó. está Quem que é que tá no lá? CAP, né? Gente, que É, no delícia CAP, ouvir isso. Quem é tá o lá? Felipe. O É o Felipe. Felipe. Felipe, ele Ó, ele está como musicoterapeuta no CRAS, no CAPS de Uruçanga. Então, a gente tem um Tá. musicoterapeuta é no o SUS. Felipe que A fez gente teve. a turma em Criciúma. Oi? É o Felipe que se Ele formou fez na a turma de pós-graduação. Criciúma. Ele fez a Não, da pós, isso. pós, em É, Criciúma. Eu eu sei, não eu saber qual conheço o pós ele fez, Felipe. mas ele é dessa região ali. O que que aconteceu? É, Aí, depois disso, a gente também, assim, vamos dizer, de avanços. A gente abriu, conseguimos que a Fundação de Educação Especial abrisse o cargo de musicoterapeuta em forma de Olha, concurso, né? Não tá, assim um concurso que tá. foi a Camila Figueiredo, que é a nossa atual secretária da CANT. Ela veio da Espanha com uma formação, especialização em musicoterapia lá. Ela está aqui em Santa Catarina, acho que faz 3 anos. Está fazendo PhD dela o pós-doc dela na UDESC, e ela fez esse concurso e entrou como musicoterapeuta da Fundação. Então, a gente tem uma musicoterapeuta na Fundação, temos o Felipe no SUS, né, no CAPS, a Tá. gente tem a Unimed Litoral com cargo de musicoterapeuta, e atualmente a gente tem a Kalinde, que veio lá de Belém do Pará para atuar aqui. Que legal. Temos isso também atuando. E dessa coisa a movimentação da musicoterapia atualmente, a gente tem a FURB, que acabou de abrir em Blumenau, um curso de especialização em musicoterapia, com a regulamentação, acho que é uma turma única, mas Provavelmente. sinto é. que teremos talvez ou uma semente para uma graduação, ou uma semente para especializações específicas, né? Musicoterapia, autismo, enfim. A gente vai ver como que vai caminhar essa questão dessa especialização. Mas a turma está com 42 pessoas do Brasil Uau. inteiro. Aham. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Rio Grande do Sul, Paraná, tem vindo pessoas de vários lugares. E eu sinto que essa regulamentação ela também vem a contribuir muito com essa questão das pessoas se interessarem
E a gente também conseguir fazer um trabalho de formação É, um pouco mais voltado para a ciência. Eu acho que não podemos negar que o Gatino, querendo ou não, ele é uma pessoa extremamente importante no Estado. Ele trouxe ano passado o Congresso Latino-Americano, né, aqui para... Não é congresso, como é que o é o nome? DIMT, o DIMT. Isso, esse mesmo. É, e foi bem bacana, porque aí a gente teve um momento de todo mundo se encontrar, era pós-pandemia, trabalhos do pessoal da UFMG, pessoal, muita gente pôde apresentar, esse intercâmbio, ele é muito rico, e foi na cidade de Balneário Camboriú, aqui, né? Então, o Gustavo sempre tem essa contribuição da questão da ciência, né? Então, ele é uma referência na parte de pesquisa em musicoterapia, ele está sempre disponível, né? Uma pessoa que está sempre disponível, e eu acho que a gente só vem crescendo enquanto formação também, o que vai Uhum. reverberar diretamente na qualidade dos profissionais e na implementação de serviços de qualidade. Eu acho que atualmente é isso. A gente tem cerca de 60, entre 60 e 70 musicoterapeutas na Uau, associação. gente, que delícia. Pois é, temos De Ana algumas Leia para questões 70. É, temos algumas questões ainda que ainda são assim, tipo, acho que é legal falar de coisas boas, mas temos que falar também das coisas que a gente tem que lutar, né? A gente tem algumas pessoas que estão em formação, que já atuam profissionalmente, isso ainda é uma realidade, a gente faz uma frente para conscientização, e essas pessoas possam apenas atuar quando estiverem já profissionalizadas, até para poder a gente estabelecer o teto da tabela da UBAN. Hoje em dia é uma luta nossa estabelecer que o teto dos valores da UBAN sejam praticados, a gente ainda está sempre nessa frente, Complexo, né? complexo, É, bem então, mas a gente complexo. consegue aqui, eu acho que uma coisa legal de ressaltar, que os 70, 60, 70 que estão aqui na associação, ali no grupo e tal, a gente ainda trabalha junto. No sentido, Aham. olha, abriu uma vaga, eles querem pagar R$ 60 o atendimento. Por favor, galera, ninguém vai. E aí a gente se junta e fala assim, não, o valor é tal. E todo mundo chega junto com o mesmo valor de tabela. E aí a gente consegue se colocar no mercado como uma categoria unida. E enquanto isso acontecer, a gente consegue essa estabilidade e esse valor, né? Então, recentemente, o Hospital São José, que é um hospital psiquiátrico bem importante aqui do estado, foi comprado por uma startup internacional, e eles querem implementar a musicoterapia. E aí me pediram para ir fazer todo o estudo para implementação Legal. e um orçamento. E o Márcio, que é um grande musicoterapeuta psicanalista que a gente tem aqui, o Márcio Pinto, também Ah, e foi o chamado. E Márcio a gente, é o que ficou, me substituiu na Neurovital, tá até na hoje lá. Neurovital. Quando eu saí, ele ficou no meu Excelente, lugar. excelente musicoterapeuta. Olha, gente, Ele foi meu aluno e eu é chamei ele para absurdamente bom. me E aí, substituir. tanto eu quanto ele, a gente alinhou as propostas Maravilhoso. em termos de valores, estrutura, e o hospital preferiu, inclusive, não implementar agora, o que a gente achou um bom sinal, porque o que eles estavam esperando era uma roda de música, né? E a gente conseguiu chegar com um trabalho sério, organizado, com valores razoáveis. Então, acho que essa união no sentido de bancar, né? A gente trabalha Claro. dentro de uma estrutura, isso é muito bacana. E aqui no estado a gente ainda trabalha junto, sabe? Eu observo diferenças de formas de trabalhar, existem, né? Que nem eu sempre falo, não é o meu jeito é o certo. Existem várias abordagens, várias formas de se colocar, mas todo mundo fala bem do trabalho do colega. Olha, fulano é muito bom, fulano é muito bom. Eu gosto de falar assim, a Ana Leia tem um trabalho bonito. Quando eu entrei para substituir ela lá na ONG, só Aham. falavam bem dela. Então, assim, nossa, como é legal você entrar para trabalhar e a pessoa que veio antes de ti ter deixado um bom trabalho, ter deixado, Aham. Maior orgulho, sabe, já né? um bom nome da musicoterapia. Isso acontece muito aqui. A Lara também, onde eu vou, assim, fulano fez musicoterapia um tempo. Foi a Lara? Foi. Eu falei, eu conheço, excelente musicoterapeuta. Então, eu acho que isso é muito bacana, que a gente consegue viver aqui no estado, essa pró-recomendação um do outro, do trabalho do outro. E eu penso que a gente está em grande crescimento, em grande escala, e eu acho que só para frente. A Nilza, atual presidente, ela mora em Joinville. Uhum. A Lara, não sei se a Lara falou antes de sair, que ela está montando o Centro de Desenvolvimento Humano, Ah, Psicoterapia, não ela falou. falou.
Não. Não, então eu vou falar para ela. Ela está montando, que eu estou achando que está sendo super pioneira, que a Lara está montando junto com a Daniela, Centro de Aham. Desenvolvimento Humano de Musicoterapia e Música, aqui em Balneário. Eu estou tentando fomentar uma frente mais na área de palestras, de inclusão com a som e afeto, que entra a musicoterapia, mas entra também essa coisa de levar a inclusão também, a cidadania, essas pautas, que eu acho que a gente, como profissional de musicoterapia, pode estar também nesse mercado da inclusão, de uma forma geral. A gente tem, eu acho que, substrato para falar de inclusão, porque a música ela é muito multidisciplinar, né? Então, a gente vive muitas realidades, a gente vê muitas coisas acontecendo, então é bem legal. E eu acho que está expansão, assim, eu só Tá. tenho gratidão por ter mudado para cá e conseguido pegar esse bonde bom aí que é a musicoterapia no estado. Dos maravilhosos, né? Bárbara, deixa eu só te Queridas, falar um agora eu negócio. vou precisar sair também. Agradeço muito o Tá. convite e fico muito feliz de rever a Ana Leia, de estar ouvindo a Bárbara atualizando a gente. Ah, E, Vivi, legal. muito obrigada Eu que te pelo agradeço. convite, pela oportunidade da UBAN estar oferecendo esse momento, viu? Que bom que você veio. Sem vocês não ia ser a mesma Chica, coisa, não maravilhosa. dava só para fazer. Tinha que ser com a história viva que são vocês, É tá? Muito verdade. grata. E em um Muito outro obrigada. momento aí a gente faz alguma coisa sobre a cantoterapia, tá bom, Francisca? Obrigada. Tá Ah, ótimo, vamos merece. sim. É, em um Um outro momento abraço a gente vai grande. conversar de novo, tá? Até Vamos sim. mais. Beijo grande. Muito Obrigada. obrigada mais uma vez. Tchau. Até mais. Tchau. E aqui a Bárbara, gente ainda você dá tempo da sabe, gente ir só terminando aqui. Vamos. para. Bárbara, você sabe que você falou da Camila, a Camila Figueiredo, ela fez o estágio da graduação dela comigo na PAI. Ela filmava, manda um beijo imenso. Ai, uma pessoa linda, menininha de tudo. Ela fazia graduação na UDESC em música, só que ela já queria a Aham. área, nessa área, né, enfim. E ela ficou sabendo que tinha musicoterapia, ela foi lá e falou: Posso fazer meu TCC contigo? Posso filmar os Que atendimentos? legal. Lógico. Aí ela Que ficou, legal. a Camila Figueiredo, ela ficou meses com a maquininha dela, com a filmadora, filmando todos os atendimentos, e o TCC dela foi Fez com o que tinha relação. que E você vê, fazer. no fim, hoje ela volta com. Cara, isso foi, sei lá, 2003, 2004, 2005, não sei, por aí. Ela volta da Espanha com a especialização e está na Olha. fundação aí puxando essa frente da Aí, quando você musicoterapia. encontrar com a Camila, fala que ai, Fala. mandei uma pessoa maravilhosa. Esperamos que Sim. estejam todos assistindo, Bom, né? E aí, a gente já passou aqui da 1 hora e a não, já, gente né? Eu vai. tenho que. Ah, ó, já vai dar 18 aqui também, já está Pois na hora. é. E nós Cara, vamos mas aqui foi tantas encerrando. lembranças. Bom, É, e a Bárbara, fantástico! eu Quantas achei legal saber histórias! como é Como que é que tá a a gente ia fazer, musicoterapia né, lá. Bárbara, sem a Ana Leia aqui, né? A gente pensou, Ah, Eu pensou. falei, né, quando a Vivi chegou em mim, eu falei, olha, tu chegou em mim, mas Saudade! a ponta do novelo é a Ana Leia. Ela, acho que eu vou atrás dela. Eu falei, É, é a na ponta verdade, a do novelo ponte do do lance. novelo é a Cecília Conde é. e a Beth. A Beth Mas Santos. tudo bem. A gente Elas fez são a assim. ponta É, elas são a ponta do novelo. eu tentei Lindas. durante muito tempo fazer o programa com Santa Catarina. Eu estou há 2 meses tentando. E até chegar em vocês deu muito trabalho, assim, mas que bom que Gente, chegamos. acontece a hora que tiver, foi lindo. Eu estou Só existe hora emocionada, certa. assim. Só Uma existe hora certa. E eu delícia. estou super agradecida, porque foi muito maravilhoso, assim. Então, Foi, muito né? grata. E Não, o legal é que coincidentemente, foram pessoas cronologicamente, de 4 momentos. que loucura, gente, que legal. Eu achei É assim perfeito. que tinha que ser, acho que era É, isso. é. Assim que tinha que ser. E que bom, né? E coincidentemente por Nina aqui em São Paulo para fazer o curso dela. Pois, Que loucura, né? Eu gente. acho que só existe hora certa mesmo. Então, assim, vou encerrar nosso Beijo, programa. muito obrigada. Grata a A todo mundo, Vivi grata maravilhosa, ao Ban, né? Porque isso tudo é a graças ao tudo. Ban. Pessoal, E, seguimos a enfim, vida. No mês que vem tem um muito importante aqui, gente. Nós vamos fazer ao vivo
lá no Rio de Janeiro, porque lá sim começou, então aguarda em junho, porque vai ser lá. Ah, legal. Vai ser em loco, ao vivo, com todo mundo lá. Uau, ao vivo, ao Mesmo. vivo. Ao vivo mesmo, com todo mundo Assim que é. mesmo, tipo com Lia Rejane, com Ana Léa Tangarife, com todo mundo mesmo, tá bom? Então, Olha só. aguardem. Gente, Beijo, obrigada, gratíssima. Até a Vivi. Estou muito próxima. feliz.